Olá, sétimo ano. Eu espero que vocês tenham aproveitado as férias de vocês para descansar. E hoje nós vamos retomar os nossos conteúdos e vamos falar sobre um período artístico e histórico que é o surrealismo. E aí vamos tentar entender o nome, claro, e o que nós temos de arte durante todo esse período. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é quando nós falamos, né, alguma coisa assim, nossa, isso parece surreal. Quando é que nós usamos essa expressão? Quando algo parece totalmente fora da realidade. É alguma coisa surreal, é alguma coisa irreal. Então é exatamente isso que trata o surrealismo. Então vamos lá para o surgimento do surrealismo. Ele vai surgir, na verdade, vai surgir uma coisa que eles chamaram de Manifesto Surrealista em Paris, em 1924. Como nós já sabemos, os acontecimentos históricos e artísticos geralmente começam na Europa, os principais movimentos artísticos, né? Até o período moderno, nascem na Europa, sempre. Em diferentes áreas, algumas em Paris, outras em outros lugares, mas de algum jeito surgem na Europa e a partir daí, com os artistas tendo contato com esse novo contexto europeu, eles acabam trazendo para os seus países, inclusive para o Brasil, tá bom? E aqui nós temos o conceito de André Breton. Ele definiu o surrealismo como um período, como aquilo que ele realmente compreendia como surrealismo. Automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento, ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Então, o que acontece? Durante todo esse período, as pessoas estavam tentando se erguer da guerra ou de crises econômicas. Então, surgem aquilo que a gente chama de vanguardas europeias, que eram esses movimentos que tentavam expressar os seus sentimentos e as suas emoções da maneira mais livre possível. São nessas vanguardas europeias que surge o surrealismo, que é uma dessas correntes. E o que antecede o surrealismo é o dadaísmo. Então, o dadaísmo vem e ligado ao dadaísmo veio o surrealismo, com o surgimento dessas vanguardas. E aí nós vamos ver as principais características do surrealismo. É o pensamento livre. Ou seja, você não necessariamente precisa estar com a sua mente conectada a algum momento importante ou ter alguma explicação para. Não! O seu pensamento é livre, você pode. Aí vem a segunda característica, né, que é a expressividade espontânea. Então, nós tínhamos 4 motivos para se fazer arte, né? 4 não, nós tínhamos 3 motivos, na verdade, para se fazer arte, que era político, religioso ou social. Mas aí, com o surrealismo, você já não precisa mais disso. Eles, na verdade, não queriam ligação com a realidade. Você se expressa da maneira como você achar melhor. Você faz a arte e você não necessariamente precisa ter ligação com o concreto. Vamos supor, vou pintar uma árvore. E aí a árvore vai ser uma árvore. Não é assim. Aqui do lado, por exemplo, nós vemos uma das principais obras do Dalí. Dividindo aqui o nosso slide, né? E você percebe que você não tem nenhuma ligação com o real. Você tem, claro, você consegue imaginar o que é. Você vê que são relógios, você vê que tem uma árvore, você vê que tem um cenário. Mas nada disso é real. Você nunca vai ver uma cena dessa acontecendo realmente. Mas na mente dele fez sentido. E é isso que é essa expressividade espontânea.
o artista vai se expressar da maneira como ele bem quiser, da maneira como fizer sentido na mente dele. E aí vem a influência das teorias da psicanálise. A psicanálise é o estudo da mente, né? Então, eles tinham essa ligação. A sua mente pode projetar aquilo que ela quiser. E você expressa isso de maneira artística. A criação de uma realidade paralela. Essa realidade paralela, eles diziam que era uma isenção da lógica, a adoração de uma realidade superior. E era chamada de maravilhosa. Então, não era só criado esse mundo fantasioso, era como se esse mundo de fantasias fosse superior à realidade. O que não deixa de ser verdade, claro, porque a arte imita a vida e a vida imita a arte. Então, se essa fantasia, esse mundo fantasioso foi criado, para eles era maravilhoso e era superior. Tudo bem? Aí, nós vamos ver alguns dos artistas, dos principais artistas que nós temos. Mas antes disso, nós precisamos também memorizar que para o surrealismo, a valorização é principalmente da fantasia e muitas vezes da loucura. Por quê? Porque se você entende-se que se você é mentalmente são, você jamais vai fazer e vai imaginar uma obra dessa, como a que está aqui na tela, por exemplo. Olha só, tem um pôr do sol normal, e aí nós temos um riacho, também normal. E vocês percebem que tem algumas pessoas trabalhando aqui, né? Mas aí, do nada, o artista decidiu que esse sol, na verdade, parecia com uma gema de ouro. E a construção ao redor vira uma caspa. Então, nós percebemos ainda os fatores, eles estão lá, nós conseguimos perceber que é um pôr do sol, mas você percebe que tudo isso transcende o entendimento. É aquela coisa bem louca mesmo. É aquele tipo de pensamento que você não tem diariamente. Você vê aquilo que você vê. Você geralmente não imagina o que aquilo pode se tornar. Por quê? Porque quem faz isso são as crianças, na maioria das vezes, né? Elas imaginam histórias e elas criam na mente delas e para elas aquilo é a realidade. E é exatamente isso que os artistas surrealistas faziam. Eles criavam essas obras e para eles aquilo era real. É aquela realidade paralela de que nós estávamos falando. É aquele mundo fantasioso, mas que para eles é melhor do que o real. O que não deixa de ser verdade também, porque se você cria algo, é claro que aquilo é melhor do que a realidade. Porque se você criou, é para fugir dessa realidade, é para fugir desse concreto e para que a vida ganhe mais fantasia e mais cor. Não é verdade? E aqui nós temos uma obra já, né? E vocês percebem já a partir daí que já é uma obra bem diferente. Bem diferente mesmo. Vocês percebem também o uso intenso de cores. E aqui a gente não sabe, na verdade. É claro que o artista teve uma intenção, mas se nós formos analisar tão somente a imagem, fica um negócio assim bem difícil de se tentar explicar aquilo que ele quis fazer. O primeiro artista é o Max Ernst e ele tem essa obra. Para esse primeiro momento, nós vamos ignorar ainda o nome das obras e vamos nos focar só nas características delas, tá bom? Então aí você vê é a cabeça que parece de uma gárgula e os pés que parecem raízes de árvores e as roupas que às vezes parecem tecido e às vezes parecem penugem e às vezes parecem outras mil coisas. É aquela realidade paralela. O segundo artista é o Joan Miró. E aí você já percebe uma coisa que já nos lembra mais o infantil, realmente, o fantasioso, né? Essa imagem, as cores dela
nos lembram muito os livros infantis que são cheios de cores. E a partir daí você tenta decifrar o que ele quis fazer com isso. O que ele quer nos mostrar? Por exemplo, ignorando totalmente o nome da obra, eu diria que nós temos uma árvore ali ao fundo. E bem aqui parece um cavalo e uma galinha, por exemplo. E ali atrás tem alguém fazendo música, porque parecem umas figuras musicais. E ali no cantinho, lá em cima, você percebe que tem um instrumento que se parece muito com o violino. Então, a parte do surrealismo que me encanta é essa nossa tentativa de visualizar aquilo que o artista fez. Porque existe algo aí que nós precisamos ver, mas só que para isso nós precisamos viajar para essa outra realidade, para essa realidade maravilhosa. Precisamos realmente pôr a nossa imaginação em ação, tá bom? E aí nós temos o René Magritte. Essa aqui eu já achei uma obra um pouquinho mais palpável, né? Vocês podem ver que é um olho humano, mas só que aí vem o surreal, que é o quê? Não é só o reflexo das nuvens. É como se o globo ocular não existisse e esse olho estivesse no vazio com um cenário atrás, com um céu atrás, que se parece muito com o meu cenário também. Então, e você percebe que esse ponto negro no meio da figura, ele pode ser tão somente uma ênfase, ou ele pode significar um buraco negro que te leva para uma outra dimensão. Então, todas as vezes que nós falarmos de surrealismo, eu preciso que vocês levem a imaginação de vocês além. Eu preciso que vocês consigam se conectar com esses artistas para que a gente consiga entender minimamente aquilo que eles falaram, para que a gente consiga realmente compreender a beleza das obras. Muitas obras parecem sem sentido, mas elas só precisam de uma análise, elas precisam ser olhadas de um jeito diferente, precisam receber a atenção necessária. Porque se o artista criou em um período onde a loucura era enfatizada, então você também precisa enlouquecer um pouco ao olhar as obras. Olhe para elas com atenção a mais, com uma criatividade a mais. Então, essas aqui foram algumas das obras que nós vimos, mas antes disso, algumas delas apareceram nos nossos slides, não foi? No nosso primeiro slide, nós vimos essa imagem aqui, que também é do Dalí. E ela mostra uma outra realidade que só criança e loucos imaginariam, com certeza. O que é? Os animais têm partes de instrumentos. Simples assim. E são coisas que eu jamais imaginaria. Por exemplo, o elefante ter cabeça de tuba. E faz sentido por conta do barulho que faz. O som é muito parecido. Bem aqui você consegue ver um alce aqui no canto e os chifres dele, na verdade, são uma lira. O que faz sentido também a partir do momento que você passa a imaginar tudo isso. Então, é isso que nós precisamos. Precisamos, muitas das vezes, para entender algumas obras artísticas dessa visão surreal, ainda que ela não seja do período surreal, mas nós precisamos dessa visão para que a gente possa compreendê-la, compreender a visão que o artista teve naquele momento. O que será que ele queria passar? Qual seria a intenção desse artista? Então, todas as vezes agora que vocês olharem uma pintura, pensem nela com um pouquinho mais de atenção, olhem para ela com um pouco mais de carinho e tentem imaginar aquilo tudo que o artista quis expressar. E se for preciso, imaginem um pouco de loucura também para ajudar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do período surrealista e eu aguardo as dúvidas de vocês pelo chat, tá bom? Podem perguntar e se vocês tiverem alguma sugestão também podem mandar, tá bom? Muito obrigada!